Muito bem, vamos avançar aqui, Ministério da Palavra. Eu quero ler só um versículo com você em João, no capítulo 5, o versículo 11. Só um versículo, um pequeno versículo poderoso da Palavra do Senhor que diz assim, em João 5, 11. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Deixa eu só fazer o resumo dessa história para a gente entrar aqui nessa palavra. Era uma festa em Jerusalém, uma grande festa, festa da cidade. Jesus estava lá, como um cidadão também, para comemorar aquela grande festa. Mas aí Jesus vai celebrar a festa e ele vai procurar um lugar onde ele pode ajudar as pessoas. E ele vai para um tanque chamado tanque de Betesda, que significa, em hebraico, casa de misericórdia. E quando ele chegou ali, ele encontrou um quadro de pessoas doentes, pessoas paralíticos, cegos. Olha, ele encontrou um caos ali. E tinha especificamente ali um homem, um paralítico que estava ali. Eu não sei se ele estava no tanque há 38 anos ou se ele era paralítico há 38 anos. A gente não tem como saber, mas de qualquer forma era uma tragédia, irmãos. Esse homem estava ali, um escravo da doença, da miséria, ele não podia trabalhar, ele estava ali completamente paralisado. E as pessoas estavam ali debaixo de um engano do diabo. Quem vai prestar bem atenção? Porque eles acreditavam que quando a água se movia, o primeiro que que entrasse ali naquele tanque, não é, era curado. Eu creio até, irmãos, que Satanás até fez com que alguém fosse curado ali algum tempo atrás, não é? Porque a Bíblia fala mesmo que ele pode fazer alguns prodígios, alguns sinais, não é? Então, eu creio que alguém foi curado ali há muito tempo atrás e agora ficava aquela falsa esperança naquele negócio ali. Um monte de gente, irmãos. O primeiro que era colocado ali diz que era curado. Então Jesus aproxima daquele homem. Eu penso que Jesus procurou ali a situação pior para mostrar a graça dele. Não é que não há impossível para Deus. Eu penso que a situação desse homem, 38 anos de sofrimento, é a pior situação ali. Então Jesus chega perto daquele homem e pergunta se ele quer ser curado, não é? E é interessante, irmãos, porque olha que Jesus fala para ele aqui, João 5,14. João 5,14 fala que Jesus, depois que Jesus curou ele, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Isso aqui é muito importante, presta bem atenção aqui, ó. Porque a pessoa que Jesus escolhe, presta atenção, a pessoa que Jesus escolhe para fazer aquele grande milagre, não só é o pior caso fisicamente falando, mas eu digo que é o pior caso espiritualmente falando. Porque Jesus sabe que, em particular, não é, a situação daquele homem é por causa do pecado. Eu não estou dizendo que todo problema, toda doença, toda dificuldade é consequência do pecado, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas Jesus dá o diagnóstico dele, ele é o faixa preta, não é? Ele é o especialista, e ele diz que esse caso é por causa do pecado. Então ele fala com esse homem, depois que ele curou esse homem, ele encontra esse homem no templo, e ele diz, olha, que já estás curado, presta atenção, você está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o que eu quero te dizer, irmãos, esse cara não merecia esse milagre, quem está me entendendo? Ele não merecia, ele era a pior pessoa ali, a pior situação de todas, e ele também era o pior homem, no sentido de caráter, que estava ali. E Jesus escolhe aquele homem, ele não faz absolutamente nada para merecer aquilo, não é uma questão de merecimento, não é? Eu penso que Jesus até procurou um pouco de fé, não é ali, porque quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Irmãos, a resposta dele é quase um lamento, né? Ele diz, Senhor, bem que eu queria, mas eu não tenho ninguém. E toda vez que a água se agita, vem outro no meu lugar. Ou seja, o cara já perdeu completamente a esperança. Jesus está procurando ali só um pouquinho de fé. Nem que seja uma fé como um grão de mostarda, quem está me entendendo? O que eu quero mostrar para vocês hoje, eu quero fazer um paralelo entre a cura desse homem, não é? E a graça que nós recebemos, a salvação que nós recebemos de graça, ok, queridos? Assim como esse homem era o pior homem dali, a situação dele era a pior dali, fisicamente falando, e também ele era o pior ser humano ali, não é?
Irmãos, a graça alcançou esse homem. Quem está me entendendo? Então não importa qual é a nossa dificuldade, e não importa quem nós somos. Eu quero te mostrar que a graça é violenta. Ela resolve qualquer parada. Quem está comigo aqui? Então eu quero fazer esse paralelo entre a cura e a graça. A salvação é pela graça mediante a fé. Então olha só o que diz aqui. Quer ver? João 5,6. Jesus vendo-o deitado e sabendo, diga sabendo. Diga assim, Jesus sabia. Jesus sabe tudo. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe quem nós somos por dentro. Ele sabe quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Ele sabe até mais do que nós, quem nós somos de verdade. E Ele sabe as nossas dificuldades também. Não é? Então Jesus sabia a dificuldade dele, Jesus sabia, olha só o que está escrito. Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava assim, há muito tempo lhe perguntou, você quer ser curado? E ele responde, Senhor, não tenho ninguém. Ou seja, ninguém pode me ajudar. Ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus só está procurando um pouquinho de fé para ir resolver aquele problema. E que Jesus vai encontrar hoje aqui, nem que seja um pouco de fé, para Ele tocar na sua vida. Quem está me entendendo? Então não tem nada a ver com merecimento. Não tem nada a ver com merecimento. Não é? A graça não tem nada a ver com merecimento. Ok? A cura daquele homem não tinha nada a ver com o merecimento dele. Vocês estão me entendendo ou não? Então, qual que é o nosso tema nessa manhã? A graça é a fábrica da obediência. Diga comigo, graça. Não, agora grita, diga graça. A fábrica da obediência. Então, esse homem recebeu uma abundante graça. E o que é que eu vou te mostrar? Que ele obedeceu radicalmente. Por que eu quero trazer essa palavra para você hoje? Porque muita gente que às vezes, eu já ouvi, esses dias eu estou falando sobre graça, estou falando sobre salvação pela graça, mediante a fé, e algumas pessoas falam, pastor, essa palavra vai deixar os crentes relapsos. Eles não vão querer obedecer, eles vão dizer, tudo é pela graça, eu não preciso fazer nada. O que eu vou te mostrar é que a graça produz obediência. Quem está me entendendo? A graça produz, por isso que eu estou chamando de graça a fábrica da fé. Esse homem recebe uma graça abundante. Ele não merecia. Ele era o pior caso e o pior ser humano. Ele não tinha ninguém por ele. 38 anos naquela situação. Não teve nada que esse homem fez para merecer isso. Jesus foi lá e resolveu os dois casos dele, o físico e o espiritual. Graça abundante, diga assim, graça abundante. Agora, o que eu quero te mostrar é que essa graça abundante na vida desse homem gerou uma obediência radical na vida desse homem. Quem está me entendendo? Então a graça sempre vai produzir obediência radical. Então nunca me diga e nunca deixe ninguém te enganar. Essa palavra sobre graça vai deixar as pessoas irresponsáveis. Não vai, irmãos, você vai ver, eu vou te mostrar na palavra. Quanto mais graça nós reconhecemos receber de Deus, mais obediente nós seremos a Deus. Quer ver? Escuta o que eu vou te falar. Presta bem atenção. Vocês estão prontos? Então vamos ver comigo aqui. Graça, a fábrica da obediência. Até tem um versículo que Jesus encontra aquela mulher que eu lembrei disso quando eu estava sentado no banco. Por isso que os meninos não vão ter aí. Mas quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro dele, quem está comigo aqui? Quem está em Lucas 7 comigo? Não é? E tem a ver com isso, com graça abundante, gerando uma obediência exagerada, não é? Então essa mulher derrama o vaso de alabastro sobre Jesus. O anfitrião da casa, que convidou Jesus para comer, falou assim, como assim? Pensou só, como que ele está recebendo isso dessa mulher? Ele nem sabe quem é essa mulher é uma mulher qualquer, né? Aí Jesus responde para ele, irmão, o que você está pensando aí? Olha só como que Deus é, né? O que você acha? O que você acha? Um homem, ele devia 50 reais, o outro devia 1.000 reais, os dois foram perdoados. Quem você acha que mais amou o seu credor?
Ele disse, claro que foi o que foi perdoado por R$1.000. Ele disse, Simão, aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Quem está comigo? Ou seja, irmãos, quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos o tamanho do perdão que nós recebemos, o tamanho da bênção que nós recebemos, nós nos tornamos as pessoas mais obedientes da face da terra. Então, a desobediência não é consequência da pessoa dizer assim, tudo é pela graça. Não é isso. A desobediência é a consequência da pessoa não ter entendido o que é graça. Porque quem entende e quem reconhece que recebeu, se torna a pessoa mais obediente da terra. Aleluia. Diga assim comigo, graça, a fábrica da obediência. Agora fala com fé, diga graça, a fábrica da obediência. Amém? Então vamos avançar. Então eu quero te mostrar como que isso acontece na prática. Como que a graça de Deus produz obediência em nós. Então, em primeiro lugar, a graça nos dá a justificativa para obedecermos. Diga justificativa. Diga justificativa. Eu vou te explicar. Então, João 5,10 diz assim, olha, por isso disseram os judeus, ao que fora curado, os mestres da lei que estavam por ali, hoje é sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Olha a resposta dele, olha a justificativa que ele vai dar para esses homens. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. Irmão, qual é a justificativa, ou a explicação, ou o motivo que você vai dar para aqueles que perguntarem para você, por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está obedecendo essa ordem tão absurda? Você ficou maluco ou fanático? O que está acontecendo com você? Assim que o mundo faz. Então, irmãos, esses caras, os mestres da lei, que sabiam tudo, eles representam aqui o mundo, ou a vontade do mundo, ou a influência do mundo. Eles chegam com o cara e falam assim, você não sabe que no mundo não se faz assim? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Irmãos, eu vejo a igreja se curvando diante de padrões que o mundo está estabelecendo. Não, todo mundo faz assim. Não, e nem se pode falar contra isso. Irmãos, isso é mentira do diabo. Quem está me entendendo? O apóstolo Tiago diz, olha, ou vocês, se vocês amarem o mundo, vocês se tornam inimigos de Deus. Tiago 4,4. Não tem esse de, não, eu não vou fazer briga com ninguém, eu vou ficar aqui em cima do muro. Irmão, o muro é do diabo. Quem está comigo aqui? Amém? Não tem essa. Então, veja bem, os caras estão lá dizendo assim mesmo, não, mas peraí, todo mundo está fazendo isso, todo mundo obedece isso, esse padrão do mundo, você está quebrando um padrão do mundo. Irmãos, eles estavam falando da lei, presta bem atenção. Esse homem não estava quebrando a lei, porque a lei dizia que não podia se fazer esforço no sábado. Graças a Deus nós estamos debaixo dessa lei, né? Ok? Mas veja bem, eles estavam. Então o próprio Jesus estava debaixo dessa lei. Se Jesus estivesse ali fazendo uma apologia à quebra da lei, ele estava quebrando a lei. Então Jesus não estava concordando com a quebra da lei, porque aquele homem não estava quebrando a lei. Quando a gente fala que ele carregou o leito, ele não carregou uma cama, nem existia isso. A cama era uma esteira jogada no chão. Aquele homem miserável, há 38 anos, tinha no máximo um pedaço de pano que ele deitava. Ele não fez esforço nenhum. E o mundo está dizendo, você está fazendo errado, você está fazendo uma coisa que o mundo faz diferente. Qual é a justificativa que ele dá para o mundo? Olha, aquele que me curou, ele me deu uma ordem. Ele me disse, toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, irmãos, esse homem que sabia tão pouco, ele recitou a palavra que Jesus disse para ele. Quem está comigo aqui? O que foi que Jesus disse para ele? Levanta, toma o teu leito e anda. Com essas palavras. Então, qual foi a justificativa que ele deu para o mundo? Ele disse, olha, ele me disse, ele me deu uma palavra. É sobre esta palavra eu estou andando, porque ele me curou. Ele disse, levanta, toma o teu leito e anda. Ele se colocou atrás da palavra de Jesus. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a graça, como que a graça produz obediência? Primeiro ela te dá essa justificativa.
para o mundo, não é? Qual é a justificativa que você tem para obedecer? Os absurdos de Deus, não é? Que não tem absurdo nenhum. Todo mandamento de Deus, a Bíblia diz que é para o nosso próprio bem. Amém, queridos? Não existe absurdo de Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos, são para o nosso próprio bem, cada um deles. Mas o mundo não entende. O mundo diz, por que você está fazendo isso? Aí você diz, por causa da palavra. Aquele que me salvou pela graça, aquele que me salvou quando eu não merecia, eu que era o pior dos homens, por fora e por dentro, ele me salvou sem eu merecer, ele merece a minha obediência. Essa é a minha justificativa para eu obedecer Jesus. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Muito bem. Até a comparação que eu fiz do José, né? A justificativa que o José deu para a esposa do Potifar, que representa o mundo aqui também, não é? Pensa, a Miss Universo seduz um rapaz de 17 anos. Meu irmão, pelo amor de Deus, o homem está só testosterona. A Miss Universo se oferece para ele e ele diz não para ela, e ela não entende, porque o mundo não entende. Ela, como o mundo, diz, como você está brincando? Você não vai fazer isso. Como assim? Só está nós dois aqui, eu não estou entendendo você. Meu marido viajou, não tem data para voltar. Olha, não tem ninguém na casa, os servos não estão aqui. E aí, amor? Pensa, a Miss Universo, sei lá como que essa mulher estava vestida. Irmão, olha a resposta do José. Olha a justificativa do José para ele obedecer. Ai, meu Deus do céu, eu acho lindo demais. Olha o que ele vai dizer. Gênesis 39:8. Tem-me por mordomo o meu senhor, Potifar. Ele não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Quem está me entendendo que ele está reconhecendo a graça? Quem está me entendendo que ele está dizendo, meu Deus, rapaz, se esse cara não tivesse olhado para mim e me dado essa oportunidade, eu seria um escravo miserável no Egito. Eu fui vendido como um escravo, eu seria esse escravo, eu como filé, eu sou como o filé do boi, eu só ando de carro zero, eu durmo no ar-condicionado, eu tenho o melhor dessa terra. Olha a resposta dele. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. A única coisa que ele disse para eu não tocar é em você. Ele estabeleceu um limite para mim. Você é o limite, porque você é a mulher dele. Olha a pergunta dele. Como? Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o Senhor? Quem está comigo aqui? Sabe, irmãos, a questão é eu reconhecer o que eu tenho recebido de Deus, o tamanho da libertação que Ele operou na minha vida. Sabe, Ele me libertou das garras de Satanás, Ele me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do seu Filho amado. Ele me estabeleceu como casa dele, como templo santo. Ele veio morar dentro de mim. Ele me fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Ele me deu uma nova natureza. Ele me ressuscitou juntamente com Ele. Irmãos, essa é a minha justificativa para o mundo, para eu obedecê-lo. Eu tenho que dizer, como que eu não vou obedecê-lo? As coisas que Ele fez para mim são muito maiores, irmão, do que o Potifar fez pelo José. As coisas que Jesus fez por mim, espiritualmente falando, são muito maiores do que curar um paralítico que estava paralítico há 38 anos. Irmão, não tem nem como a gente comparar essas coisas que nós temos recebido de Deus. Diga comigo, a graça produz obediência. E a forma mais sutil, a primeira coisa que acontece quando a graça produz obediência em mim, ela me dá uma justificativa. Ela me dá uma resposta para eu dizer para os meus amigos, por que você vai na igreja? Porque aquele que me salvou disse, não deixe de congregar. O que eu vou fazer com essa ordem daquele que me salvou? Por que você ora? Porque aquele que me salvou disse, orai sem cessar. Quem está me entendendo? Sabe, irmão,
por que que você não assiste essas coisas que todo mundo assiste? Está todo mundo, ninguém carrega o seu leito em dia de sábado. Porque aquele que me curou, aquele que me salvou, disse, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Essa é a minha justificativa para a minha obediência. É a palavra do meu Senhor. Amém, queridos? Meu Deus, irmãos, isso é tremendo demais. Jesus fez muito por nós, Ele nos redimiu, Ele nos substituiu na cruz, Ele nos fez justiça de Deus. Amém, queridos? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que por meio dele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Meu Deus do céu. Então eu me aproximo de Deus agora como a justiça de Deus, porque eu estou lavado com o sangue do Filho dele. Quem está entendendo que Ele fez muito por nós? Amém, queridos? Irmãos, agora escuta bem o que eu vou te falar, deixa eu terminar esse ponto. Nós não devemos nada para o mundo, nada. Pelo contrário, irmão, o mundo só nos prejudicou, eu quero te mostrar isso. Eu vejo muitos crentes preocupados com o que o mundo vai pensar disso. Mas se eu carregar essa maca, que é um pedaço de pano velho, o que o mundo vai dizer? O mundo não vai concordar, porque quem mandou você carregar foi a palavra de Jesus. O mundo não vai concordar com nada do que a palavra de Jesus diz para você fazer. Quem está me entendendo? Aí eu vejo os irmãos preocupados com o mundo. Mas o que as pessoas vão dizer se eu fizer isso, ou se eu falar assim, ou se eu pensar assim? Irmão, não se preocupe com o que o mundo pensa de você. Olha o que o mundo fez com você. Eu quero que você tenha raiva do mundo. Romanos 6:21 diz, naquele tempo, que resultados vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte, foi isso que o mundo te deu. Só coisas que hoje você se envergonha de ter feito. A herança do mundo é uma herança miserável, uma herança podre, e as pessoas estão mais preocupadas em agradar o mundo do que agradar aquele que nos salvou, pela graça, sem a gente merecer. Tem alguém me entendendo ou não? Aquele que nos curou disse, vocês não são do mundo, assim como eu também do mundo não sou. Tem alguém comigo? Tem algum extraterrestre aqui? Irmãos, os padrões do mundo não são seus padrões. As leis desse país, desse reino chamado mundo, não podem afetar você, porque você é um cidadão de outro reino. Você é embaixador aqui. Um embaixador está num país debaixo das leis da nação dele, e não debaixo da nação onde ele está, porque ele é um embaixador, ele representa o rei dele, ou ele representa o presidente dele naquela nação. As leis que governam ele são as leis do rei e do presidente dele. Irmãos, nós estamos aqui, mas o príncipe deste mundo é Satanás. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Nós não estamos debaixo desse padrão. Nós não estamos debaixo desses valores. Nós não estamos debaixo dessas leis. Ah, mas o mundo acha normal, mas eu não acho. Ah, mas se você falar, você pode se complicar. Rapaz, eu vou me complicar com o mundo, eu não vou me complicar com Deus. Agora, se eu começar a aprovar o que o mundo está falando, e eu começar a me curvar diante disso, e me calar diante disso, aí eu vou desagradar o meu Senhor. Quem que você quer desagradar? Então diga comigo, graça produz obediência. E a primeira coisa, a graça nos dá uma justificativa diante do mundo. E a segunda coisa aqui, vamos avançar. Então a graça coloca em nós uma obrigação de obedecermos. Diga obrigação. Agora grita, obrigação. João 5:9 diz assim, olha, imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Ou seja, ele obedeceu. Ok, queridos? Então, o que está passando pela cabeça dele? O que tem que passar pela nossa? Ele pensou assim, se ele me curou, pensa, há 38 anos, irmão, pensa, os músculos do cara, os nervos, o cara não tinha movimento nenhum. Pensa bem. Então, quando ele se viu curado, qual que é o pensamento dele? Se ele me curou, ele é Deus. Então, sabe, ele sentiu aquele constrangimento da bondade de Deus
pressionando ele para obedecer. É isso que a gente tem que sentir. Olha o que diz 2 Coríntios 2,14. O amor de Cristo nos constrange. Tem uma obrigação agora. Entende? Não é um peso para nós carregarmos. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando, meu Deus, eu me sinto obrigado a obedecê-lo, porque o que ele fez por mim é grande demais. Vocês estão me entendendo? Um constrangimento. Eu quero obedecê-lo muito. Sabe, até eu escrevendo isso, eu lembrei da Meila, né? Se a Meila for numa loja, né? Se ela for numa loja e aquela pessoa ali, a vendedora, atender ela muito bem e cuidar dela, e não sei o quê. Irmão, acredite se você quiser, ela compra. Só se eu não estiver lá, claro, né? Agora a gente esteve em São Paulo visitando o Tiago e ela queria comprar um presente para a Ana, mas era caro o presente. Para a Ana Lídia, eu falei, não, amor, eu vou contigo. Não, amor, eu vou contigo. Não, amor, eu vou comprar, eu vou escolher. Eu disse, não, eu vou. Porque eu sei, irmãos, que aquela vendedora começar, porque e revira todas as roupas, e tira todas as roupas, e dobra todas as roupas de novo, e coloca de novo. Ela compra. Mas o que é isso? É um constrangimento. Ela se sente obrigada a retribuir aquilo. Vocês estão me entendendo? É sobre isso, eu te expliquei isso para que você entenda o que é essa obrigação. Irmãos, por isso que eu te digo que quem entende a graça vai obedecer. Sabe, não vai ter só uma justificativa para o mundo. Porque quando o mundo te desafiar, quando o mundo te confrontar, quando o mundo te criticar e te chamar de antiquado e etc e tal, você diz, cara, eu tenho uma justificativa, mas só a justificativa é pouco. Agora, você sente um constrangimento de obedecer. Meu Deus, eu não tenho outra alternativa. Depois que ele fez tudo isso por mim, eu tenho que obedecê-lo. Amém, queridos? O Jesus que nos salvou é Deus, não devemos obedecê-lo? Faz essa pergunta para você. Aquele que te salvou é Deus. Talvez esse homem tivesse uma dúvida, será que ele é Deus ou será que ele é um enviado de Deus? De qualquer forma, eu estou constrangido a obedecê-lo. Agora, nós não temos essa dúvida de que Jesus é Deus. Eu te pergunto, nós devemos obedecê-lo? Só Deus poderia nos salvar da maneira que Ele nos salvou, irmãos. Só Deus poderia se fazer homem no nosso lugar e morrer pelos nossos pecados. Só Deus poderia fazer isso, poderia se colocar como homem no lugar daquele primeiro Adão que pisou na bola. Só Ele poderia vir como último Adão, como homem, deixar toda a glória de Deus, vir como um ser humano completo, nascer de uma mulher, crescer, ser tentado em todas as coisas, vencer o pecado e ser pregado na cruz no nosso lugar. Que coisa mais tremenda! Só Deus poderia ter feito isso. E eu não devo agora conhecer a sua palavra, descobrir como Ele pensa, saber os seus gostos e obedecê-lo? Eu não deveria fazer isso. Se eu estou tão grato a Ele, eu não deveria saber sobre o que Ele concorda ou sobre o que Ele é contra. E eu não deveria fazer tudo para fazer a vontade dEle. Quem está me entendendo? Diga, a graça produz obediência. Sabe, irmãos, o que está no coração do homem, daquele homem é o seguinte: Ele me restaurou braços e pernas, e os meus movimentos, eu sou obrigado a fazer com eles o que Ele mandar. Eu não tinha braço mais, eu não tinha perna, eu não tinha movimento. Agora Ele me dá uma ordem para eu usar essas pernas que Ele curou, esses braços que Ele curou, esses movimentos que Ele restaurou, e eu não vou obedecê-lo. Eu estou constrangido, eu vou obedecer. Irmãos, esse constrangimento que a gente teria que sentir diante de um computador. Entende? Está aqui a nossa vontade de ser humano. As nossas fomes humanas que Deus colocou na gente. Aí está ali um computador e eu estou sozinho. Eu tenho que fazer uma escolha. Irmãos, se eu tenho a revelação do que eu recebi de Deus, eu estou constrangido a obedecê-la. Eu serei constrangido a fazer a vontade dele, não a minha. Quem está comigo? Sabe, a graça me dá a revelação de que eu não sou mais de mim mesmo. Acabou. É isso que a graça me dá. Rapaz, eu estava lascado. Porque veja bem,
a revelação que o cara tem é, cara, eu estava ali jogado, ninguém, inclusive os mestres da lei que sempre estavam ali, olhando tudo, os príncipes deste mundo, nunca me deram uma mãozinha. Não é? Aquelas pessoas que se diziam meus amigos, sabe, não acreditavam mais na minha cura. Não é? Irmãos, aí vem Jesus, e aí me cura sem me jogar lá dentro daquela água miserável. Ele só me dá uma palavra e me cura. Agora veja bem, essa mão não é mais minha. Essas pernas não são mais minhas. Esse corpo não é mais meu. O que é que o senhor quer, mestre? Eu quero que você levante daí, pegue o seu leito e vaze. Sim, senhor, porque eu não tinha mais nada. Irmãos, a graça nos dá a revelação de que nós não pertencemos a nós mesmos. Olha o que diz 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Será que aquele que me salvou, será que aquele que me substituiu, será que aquele que pagou os meus pecados, será que aquele que me tirou das garras de Satanás e me deu autoridade contra Satanás, será que ele tem direito sobre mim? Irmãos, quem não tem a revelação da graça ainda acha que é dono do seu próprio nariz. Você não é mais dono do seu próprio nariz. Ah, eu sou. Então você não sabe o que é graça. Você nunca recebeu a graça, por isso que você não obedece. Porque quem recebeu esse dom da graça se entende como um devedor. Rapaz, eu sou constrangido a obedecê-lo. Quem está comigo? Amém? Então, como que a graça produz obediência? Primeiro, ela gera em nós uma justificativa para o mundo. E segundo, ela gera em nós uma obrigação, um constrangimento. Glória a Deus. Sabe, aquela revelação de que agora eu sou filho, aquela revelação de que aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, então Deus é meu pai, eu devo obediência ao meu pai. Meu pai mandou, acabou-se. É meu pai que sustenta a casa, não é? É meu pai que traz o pão de cada dia, ok? Eu vou obedecer o que meu pai mandar. Ele mandou perdoar, Jesus mandou perdoar. Olha o que Jesus disse em Lucas 6,36: sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Sabe, Jesus falou para a gente ser misericordioso, mas ele não para aí. Ele diz sede misericordioso, vírgula. Ele não diz sede misericordioso, ponto final. Porque a gente podia dizer, bom, eu sou misericordioso. Ele diz sede misericordioso como o vosso Pai foi misericordioso com vocês. Se ele mandou eu fazer isso, irmão, me resta a alternativa. Se eu vou dizer, eu perdoo ou eu não perdoo. Eu não sou mais meu, eu não me pertenço mais. Aquele que me salvou diz, perdoe. Ele manda orar? Sim. Ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa palavra vigiai, o verbo é imperativo, é ordem. Orai, imperativo. Ele não está sugerindo para a gente orar. Isso é uma ordem. Ele manda amar. Ele manda amar. Olha o que ele disse, eu, porém, vos digo amai, de novo, verbo no imperativo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu vou orar e eu vou amar as pessoas da minha família e as pessoas que são boazinhas comigo. Mas aquele que te salvou disse, pega esse leito, levanta daí e anda. Eu não tinha mais braço, não tinha mais perna, não tinha mais movimento, então tudo agora é dele. Então se ele está dizendo, ame os vossos inimigos, ore por aqueles que vos perseguem, a pergunta para vocês é, você tem escolha? Quem está me entendendo? Ele manda nós sermos santos, Jesus nos mandou ser santos. Olha o que diz 1 de Pedro 1,16, sede santos, de novo, verbo no imperativo, sede santos, porque eu sou santo. Meu Deus do céu, ele manda servir, Jesus mandou a gente servi-lo. Olha o que diz Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo,
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeiro, ele está dizendo, quem manda aqui sou eu, ok? Toda autoridade, não só aqui na terra, mas no céu também me foi dada. Eu sou o rei, não sou? Aí ele continua, então, ide, portanto, fazei, verbo no imperativo, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, eu não quero fazer discípulo, não gosto disso, eu não concordo com isso. Quem te perguntou se você concorda? Ele disse, levanta daí, pega esse leito e anda. Ah, pastor, mas ele não mandou contribuir. Ah, isso não, isso está no Antigo Testamento. Ele não mandou contribuir, tá bom, vamos ver o que ele disse. Mateus 13,44, ele disse, o reino dos céus, eu quero que vocês leiam comigo, é semelhante a um tesouro oculto no campo. Olha como que é o reino dele, ou seja, o reino onde Jesus governa. O reino onde você é súdito, onde você é cidadão. O rei cuja constituição é a palavra de Deus. Esse reino, ele disse, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que ele tem, e compra aquele campo. Irmãos, eu concordo, dízimo é do Antigo Testamento mesmo, é verdade, eu concordo. Não tem dízimo no Novo, no Novo tem tudimo. O irmão veio reclamar para mim assim, é porque eu dou dízimo, há muitos anos atrás, porque aqui ninguém faz isso. É verdade, lá em Belém até, ele falou assim, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu estava fazendo um cálculo, eu acho que eu estou dando para a igreja uns 15% quase de todo o meu dinheiro. E aí ele falou assim para mim, eu quero saber onde que está na Bíblia que o dízimo está no Novo Testamento. Eu falei, em lugar nenhum. Aquele texto que diz assim mesmo, que Jesus disse, olha, vocês fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo do trigo, de tudo, do coentro e de não sei o que mais, não é? Vocês deveriam fazer isto sem desprezar as coisas mais importantes da lei, o amor e a misericórdia. As pessoas usam isso para dizer que Jesus disse que é para dar dízimo no Novo Testamento. Quando Jesus disse isso, ainda não é Novo Testamento, ainda é Velho Testamento, porque o Novo Testamento começa depois da cruz. E eu disse para ele, não tem mesmo. E ele disse, então como que é a igreja? Eu disse, irmão, porque tem que ter um referencial, um percentual. E a igreja estabeleceu um percentual medíocre. Porque se o mundo, antes da cruz, dava o dízimo, irmãos, quanto mais de nós depois na graça. Quem está me entendendo? Porque na graça, eu falei para ele, não tem dízimo, é tudo. O homem que teve a revelação do reino, de que Jesus é o rei, de que ele recebeu graça, ele vende tudo que ele tem para adquirir o reino. Então no reino é tudo. Aí ele disse, é melhor o dízimo então, né, pastor? Irmão, Jesus mandou, eu estou constrangido a obedecer. Descubra na sua Bíblia o que ele te mandou fazer. Quem está me entendendo? Como que a graça produz obediência? Em primeiro lugar, fala aí. A graça me dá uma justificativa. Eu fiz porque a palavra dele disse. Então é por isso que eu fiz. Ele ainda está só com a justificativa. Percebe que é um padrão, é um nível, né, superficial de obediência. Porque se apertar mais, esse cara que só tem a justificativa espana. Eu vejo muitos crentes que só tem a justificativa espanar. Mas o segundo nível da obrigação já é uma coisa interior. Eu me sinto constrangido. Está dentro de mim. Se eu não fizer isso, eu me sentiria muito mal se eu não fizesse. Ou se eu fizesse aquilo que ele é contra, como que eu faria isso? Eu já estou no nível do José. Como que eu faria isso? Mas ainda pode falhar. Mas o terceiro nível, eu quero terminar com isso. Ok, queridos? Como que a graça produz obediência em nós? Está aqui nesse terceiro nível. Então, a graça gera poder em nós para obedecermos. Irmãos, coloque-se na sua cabeça, as pessoas que mais tiverem a revelação da graça vão ser as pessoas mais obedientes neste mundo.
As pessoas que só estão na igreja e obedecendo às coisas por causa da justificativa, ou por causa até mesmo do constrangimento, podem até ainda vacilar. Mas se a pessoa chegar nesse ponto aqui, sabe, a graça gerando poder dentro dela, irmãos, olha, ela é ser humano ainda, ela pode falhar, mas vai ser mais difícil ainda, vamos entender? Então diga comigo, a graça gera poder em nós para obedecermos. Olha aí o que diz João 5, versículo 9. Imediatamente, diga imediatamente. Agora grita, imediatamente. Imediatamente o homem tomando o leito pôs-se a andar. Então, ele tem uma justificativa. Beleza, não, eu vou explicar porque eu fiz isso. Quer dizer, não tem muita explicação, mas eu estava parado, totalmente paralisado, ele me curou, então eu me sinto, ele disse, então eu fiz. Justificativa. Agora, tem um constrangimento. Eu me sinto um devedor. Sabe, eu me sinto pressionado pela bondade dele. O apóstolo Paulo diz isso, não é? Vocês não sabem que a bondade de Deus conduz vocês ao arrependimento? Quer dizer, quando a gente tem isso, meu Deus, ele foi tão bom para mim. Não, eu vou consertar isso. Amém, queridos? Agora, terceiro lugar, irmãos, sabe, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que eu quero te mostrar aqui, que isso não é uma palavra só, não é uma comunicação só, faz isso, não é um ensino só, faça aquilo outro, não, é uma palavra que junto com ela vai um poder. Eu quero comparar isso com aquele haja luz, e no meio das trevas, tudo obedeceu àquela voz de poder. Quem está me entendendo? Você está me entendendo que aquele homem, 38 anos, irmão, ele não tinha músculo nenhum, ele não tinha nervo funcionando nenhum, ele estava completamente atrofiado, precisava acontecer algo dentro dele. Talvez, no primeiro momento ele acreditou, eu estou acreditando nele, mas ele não tinha poder. Quem está me entendendo que aquela palavra injetou poder sobrenatural sobre ele, e os músculos sem fisioterapia se restauraram, e os nervos se restauraram, e os movimentos se restauraram. Irmãos, quem está me entendendo que houve um poder sobrenatural sobre ele? Então, como que a graça produz obediência? Primeiro ela te dá uma justificativa, é um nível. Depois ela coloca uma obrigação dentro de você, um constrangimento. Mas em terceiro lugar, a graça, eu quero te mostrar isso na Bíblia, ela te capacita a obedecer. Amém, queridos? Houve uma transformação involuntária dentro dele. A onipotência invadiu o homem. Quase que automaticamente o homem carregou, ele deu um pulo. Quem está entendendo isso? Isso é poder. Sabe, isso não é só querer. Às vezes a gente descobre alguma coisa na Bíblia e diz, eu não quero fazer isso. O próprio apóstolo Paulo diz, né? Ele diz, o que eu não quero, eu faço. O que eu quero, eu não faço. Tem uma guerra dentro de mim, não é? Então, o que eu estou te falando é sobre a graça libera o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, porque o Espírito Santo vem morar dentro de você, porque você recebe a nova natureza de Jesus. Agora não é mais você que vive, agora é Cristo que vive em vós. E esse viver que agora você tem na carne, você vive pela fé naquele que salvou você e morreu por você. Tem algo dentro de você que te faz obedecer. Quem está me entendendo? E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele deu um pulo, o mesmo poder que o curou, o fez obedecer. Lembra, antes desse poder, ou seja, da graça, tocar aquele homem, parecia que ele não tinha vontade própria. Quando Jesus chega com ele e fala, você quer ser curado? Ele diz, está difícil, mestre, muito difícil. Não tem ninguém que pode me ajudar, já estou aqui, olha, tem muito tempo. Sabe, não tem poder nele. Não é? Como eu estou te falando, aquele processo foi mudando ele. Agora ele tem uma justificativa. Agora ele se sente constrangido. Mas agora, finalmente, sabe,
a graça o capacita a obedecer a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero só terminar lendo com você esse texto bem conhecido, 2 Coríntios 12, 9, te mostrando como que a graça capacita, como que a graça é esse poder que nos dá força, capacidade para obedecer algo tão difícil para nós, humanamente falando. Olha o que diz aí 2 Coríntios 12, 9. Olha o que o apóstolo Paulo declara. Deus falou para o Paulo, né? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Interessante isso. Agora, o que ele está dizendo aqui? A minha graça, Deus está dizendo para ele, é o meu revestimento, Paulo. A minha graça é o meu revestimento de poder. E ela é aperfeiçoada nas situações além da sua capacidade. Então, quando você não tem poder de fazer, quando você não tem poder de obedecer, quando você acha que aquilo é maior do que você, a minha graça é suficiente para capacitar você. Irmãos, é o apóstolo Paulo que ensina. Quando alguém fala para mim assim, eu sou pastor há 20 e poucos anos, então eu já ouvi muito essa desculpa, né? Não, pastor, olha, foi muito difícil para mim. Muito difícil, não é? Eu ia contar uma história, mas ela é muito feia. Mas eu quero dizer que o cara disse assim para mim, pastor, quando eu cheguei lá, a mulher estava lá, como ela veio ao mundo? Para eu falar de uma forma mais bonita. Então, pastor, o cara casado, né? Então eu não resisti. Aí eu falei, mas como é que foi o processo? Como é que você chegou lá? Eu cheguei lá, a gente marcou, aí eu cheguei naquele ponto de ônibus, aí eu subi aquela escada, Irmão, eu vou ler um versículo para você. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo ensinou assim, que não há tentação que não seja humana. Diga, humana. Foi o diabo. Não coloca a culpa no diabo não, irmão. Ele pode até ter começado a bagunça, mas o apóstolo Paulo diz que não há uma tentação que o diabo coloca na sua vida que não seja humana, ou seja, que você humanamente pode vencer. Qual que é o problema? É que a gente chega muito perto. Entendeu? Então o cara vai, pega um ônibus, marca um encontro, pega um ônibus, desce do ônibus, chega na casa da mulher, sobe uma escada de 2 andares, entra na casa da mulher. Quem está me entendendo que ele não deveria nem ter começado essa história? Quando ele passou do ponto, acabou para ele, irmão. Agora, o que eu estou te falando é, a graça te capacita a você não começar. Sabe? Primeiro você, não, eu tenho uma justificativa, ele fez muito por mim. Não, eu estou constrangido, porque se não fosse ele, eu estava condenado à morte eterna. Eu ia queimar no lago de fogo, onde o fogo nunca apaga, onde os vermes nunca morrem, onde o filho chora e a mãe não vê. Essa parte eu acrescentei. Ele me tirou de lá. Estou constrangido, não é? Mas eu digo, isso é muito forte, mas o que vai determinar se você vai obedecer ou não, é esse poder do Espírito Santo dentro de você, dizendo, não começa, sai daí, sai dessa conversa aí pelo telefone, não é? Estabelece limites. Eu não quero dar exemplo, porque eu acabo acertando o seu, ok? E você diz, não, a graça me capacitou a obedecer. Interessante que essa palavra graça ou caris, deixa eu te dar essa informação que ela é muito importante. No dicionário de Strong's, ela é traduzida, presta atenção comigo, quem está comigo ainda? Me dá esses 5 minutos, vou terminar bem no horário. No dicionário de Strong's, ela é traduzida assim, graça ou caris, dom, favor, sem merecer e influência divina sobre o coração. Então, às vezes, a gente só resume a graça. O que é a graça? É favor imerecido. Mas não é só isso. A graça é uma influência divina
sobre o seu coração. É uma capacitação, é um poder que o Espírito Santo te dá para você obedecer aquele mandamento. Levanta! Toma o teu leite e anda. Quem está me entendendo que aconteceu algo dentro daquele homem? E algo aconteceu dentro de você. Se você recebeu a graça de Deus, aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus. Fique em pé no seu lugar, para parecer que está acabando. Agora fique, olha aqui, ó. Bora só repetir isso. Diga assim, a graça. Não, todo mundo, diga, a graça produz obediência. Como que acontece? Primeiro nível, como que a graça produz obediência? Ela gera uma justificativa para o mundo, ok? Está todo mundo fazendo, mas eu não sou do mundo, beleza? Segundo lugar, uma obrigação, um constrangimento. Meu Deus, eu me sinto um devedor, fica comigo aqui. Fica comigo aqui, fica olhando nos meus olhos. E em terceiro lugar, o que a graça fez? Ela me deu poder, o Espírito Santo está em mim, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Ele não me amarra no tronco da mesa, né? No pé da mesa para eu não pecar. Se eu não desenvolver relacionamento com o Espírito Santo, eu vou acabar não ouvindo a voz dele me advertindo, filho, não entra nessa, sai daí. Não entra nessa. Ok? Mas a graça é maravilhosa. Agora, eu queria terminar com esse apelo, não é para você. Pastor, eu já fui esse paralítico, igual eu. Quando eu estava estudando isso, lendo isso, eu estava pensando, meu Deus, é assim que eu era. Eu estava paralisado à beira do tanque de Betesda. Eu estava ali na casa de misericórdia, sem misericórdia. Não é? Colocando minha expectativa em outras coisas. Não é? Quando isso balançar, quando isso se mover. Assim que eu estava, colocando a minha expectativa de vida em pessoas. Não tem ninguém que me ajude, frustrado, não é? E aí Jesus me encontrou. Eu era o pior dos homens na beira daquele tanque. Eu era o pior, tanto por fora quanto por dentro. Pela graça, de graça, Ele me alcançou. De graça. Colocou uma justificativa em mim. Eu lembro meu amigo perguntando para mim, e se tudo isso for mentira? E se tudo isso que você está ouvindo, e se tudo isso for uma mentira? Ele falou isso comigo, eu tinha acabado de casar com a Meila. Esse meu amigo me encontrou no aeroporto. Eu tinha acabado de casar com a Meila, não é? E a Meila estava grávida. Eu acho que a gente já tinha Ana Lídia. Aí eu não me lembro bem, mas aí ele falou assim, e se for mentira? Eu disse, olha, se for mentira, rapaz, eu fui liberto das drogas. A minha vida mudou, tenho uma família, vou ter uma filhinha. Agora eu perguntei para ele, e se for verdade? Se for verdade, tu vai para o inferno. Ele disse, eu não quero mais conversar contigo. Ou seja, eu já tinha uma justificativa, eu era bebezinho, mas eu sabia responder a razão da minha fé. Eu tinha uma justificativa, isso não era suficiente. Porque à medida que o tempo foi passando e eu fui entendendo mais, eu fui me sentindo constrangido pelo que Deus fez comigo, apesar de mim. Quando eu fui entendendo mais, eu disse, meu Deus, eu me sinto obrigado. Eu me sinto pressionado pela bondade dEle a obedecê-lo. Mas hoje em dia, irmãos, que eu aprendi a ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu digo para você, é impressionante como o Espírito Santo fala com a gente. É impressionante. Não, filho, não faz isso não. Ele não fala com a gente só por causa de pecado, não. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu estou muito empolgado, e eu sinto aquela angústia dentro de mim, eu já sei, o Senhor não quer que eu vá, né, Senhor? Ele diz, não vai não. Quem está me entendendo? A graça capacitadora. Pastor, então eu sou essa pessoa. Beleza, então, se você foi esse homem, então receba pela graça a justificativa, a obrigação e o poder. Pastor, eu estou aqui visitando. Ou eu até sou esse paralítico, mas eu acho que eu não mereço. Só Deus sabe como que eu sou por dentro. Eu não mereço isso. Eu não mereço essa graça. Você já entendeu, não é por merecimento. É só
um grão de mostarda. Jesus só procurou aquele grãozinho. Você quer ser curado? Quem está me entendendo? Ele só queria essa resposta. Você quer ser curado? E a pergunta que eu faço hoje é: você quer ser salvo? Mas eu sou o pior dos homens. Não foi essa pergunta que eu fiz. Você quer ser salvo? Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Graça que produz obediência. Coloque a mão no seu coração. Terminei bem no horário, 9h30. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que nos ensina que quanto mais graça, quanto mais nós nos sentimos perdoados, quanto mais revelação nós temos do perdão, mais obediência nós vamos retribuir ao Senhor. Obrigado, 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 obrigado por essa revelação. Muito, muito obrigado, Senhor. E nessa manhã, ó Deus, nessa manhã nós te agradecemos de coração por tudo que o Senhor já fez por nós. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Só uma coisa que me ocorreu aqui, ó. Eu vejo muita gente fazendo assim, ó. Eu vou obedecer isso, eu vou fazer isso, porque talvez Deus me dê aquilo. Quem está comigo? Eu vou dar essa oferta aqui, né? Poderosa, porque eu vou receber isso. Eu não vou fazer esse pecado porque eu quero receber aquilo. Irmão, é esse o nosso problema. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Nós só teríamos, sabe o que, irmão, era só gratidão, nós já recebemos tudo. Entende? Mas o homem pensa que ele ainda, se ele fizer isso, ele vai merecer aquilo. Não, irmão, você já recebeu graça, só ofereça obediência. Amém?